Olá, bem-vindos de volta ao Let It Cook. Hoje, atendendo a pedidos, vou refazer o goulash de carne bovina com nova técnica e na nova cozinha. Para isso, precisamos de muitas cebolas, já cortadas e fatiadas em rodelas. Pimenta, um pouco de pimenta chile, alho, vinho tinto, caldo de carne, um limão orgânico, sal, cominho, páprica doce, páprica defumada levemente picante, um pouco de semente de coentro moída. Aqui está minha folha de louro, xarope de agave, extrato de tomate e um pedaço de acém. Primeiro de tudo, hoje comprei um acém bovino inteiro. Isso tem simplesmente a vantagem de que podemos cortar nós mesmos, e eu prefiro muito mais isso do que quando o açougueiro corta, porque aí os pedaços ficam muito desiguais em tamanho. E aí é importante prestar atenção. Sempre que vocês forem cortar algo assim, certifiquem-se de que não fiquem peles prateadas muito grandes. O açougueiro já tirou isso para mim, mas às vezes restam pelinhas que podem ficar duras. Em princípio, isso vale quando vocês têm uma carne para ensopado ou querem fazer um prato ensopado. No goulash, a carne deve ter muito tecido conjuntivo porque cozinha por muito tempo. O tecido conjuntivo se dissolve com um tempo de cozimento mais longo e fica macio. Se vocês cozinhassem um bife comum por mais tempo, ele ficaria muito duro por causa do tecido conjuntivo. Carnes ricas, como o músculo da perna, paleta ou semelhantes, ficam macias justamente por causa do longo processo de cozimento. E é exatamente isso que queremos alcançar. Agora eu corto a carne, primeiro em fatias de mais ou menos, sim, 3 a 4 centímetros de espessura. Depende do tamanho desejado dos cubos. Eu prefiro sempre cortar um pouco maiores, porque elas ainda vão encolher um pouco. Um pouco assim, mais ou menos assim. Vamos cortar isso ao meio também, tá bom? Agora vamos cortar tudo em cubos. Simplesmente corte 2 vezes assim para baixo e agora corte em cubos de tamanho mais ou menos igual. Agora já está indo. Nem sempre é tão fácil assim. Sim, mas é melhor vocês mesmos cortarem, pois o açougueiro corta de qualquer jeito. Ele aproveita pedaços que não vende para fazer goulash, então é melhor preparar o seu próprio. Assim vocês terão pedaços um pouco maiores e mais bonitos. Sim, é claro que se vocês tiverem muitos pedaços pequenos e pedaços grandes, então o tempo de cozimento será diferente. Isso, é claro, também não é o ideal. Então, o melhor é cortar você mesmo. Exato. E no goulash, a regra geralmente é: você pega visualmente tanto a cebola picada quanto a quantidade de carne que você tem. Sim, mais ou menos essa é a regra. As cebolas, para poupar vocês desse trabalho, eu já descasquei e cortei antes no fatiador ou parte com faca, conforme o tamanho. Então, agora vamos cortar isso aqui direitinho. Pronto. Em seguida, posso cortar o dente de alho também. Gosto de alho, ele dá um ótimo sabor. Basta cortar o dente ao meio. E como hoje vamos fritar junto, eu sempre recomendo tirar o broto de dentro, porque é isso que faz o cheiro mais forte. E também é a parte do alho que é mais difícil de digerir. Então, é só tirar esse brotinho aqui de dentro. Vocês podem colocar um caldo para cozinhar junto? Hoje não tenho nenhum, então ficará de fora. Então, tira isso. E agora eu sempre venho aqui e corto o alho, assim, umas 3 vezes aqui, tipo 1, 2, 3 vezes. Pronto. Os sinos estão tocando de novo. Agora é só chegar e recuar os dedos. Cuidado com as facas afiadas. Sim, aliás, vocês podem encomendar elas aí embaixo. Vou deixar o link para vocês aí embaixo. E agora é só cortar fininho aqui. Ok, seria ótimo se vocês comentassem e deixassem um like, né? Isso ajuda muito o canal. Sim, queremos mais usuários, precisamos crescer. Sejam legais, comentem, deixem um like e contem aos amigos sobre a gente. Vamos começar. Por exemplo, eu sempre errava ao fritar a carne no meu antigo goulash. Aprendi com uma húngara que no goulash clássico não se frita a carne. Testei isso uma vez. Tenho que dizer, fica mais macio, então faremos assim hoje. Vou mostrar para vocês. Então, primeiro vamos colocar um pouco de óleo vegetal neutro na panela. E agora eu vou refogar todas as cebolas aí.
Vou colocar um pouco de sal junto com as cebolas, bem polvilhado. E aí vocês podem adicionar uma pitada de açúcar. Eu, por exemplo, né, estou usando xarope de agave, porque estou evitando um pouco o açúcar. Por isso, hoje eu vou deixar de lado e colocar só algumas gotinhas de açúcar por cima. Isso simplesmente nos ajuda. Para um sabor equilibrado, vem a calda de agave, que também é muito doce e bem mais saudável. Agora vamos fritar por 2 a 3 minutos antes de adicionar os temperos. Agora vocês veem, as cebolas já murcharam maravilhosamente. Agora podemos começar com os temperos. Eu já vou adicionar o alho. Com alho, não coloque cedo para evitar queimar e amargar. Agora é só colocar o alho aqui junto. Agora vamos adicionar bastante páprica doce. Pode ser realmente uma boa pitada. Agora eu tenho aqui uma páprica defumada. Isso é especial, pois dá um sabor extra. Vocês também podem usar a picante, depende do que acharem. Vou adicionar um pouco de pimenta chile, pois gosto de picância. Não é obrigatório, depende do quanto querem apimentado. Vou colocar mais pitada, porque hoje quero que fique mais picante. Agora vamos deixar isso fritar um pouco junto. No início parecia cebola demais, uma montanha enorme, mas agora dá para ver como tudo murcha. As cebolas são o principal motivo do molho engrossar, ou seja, elas se dissolvem depois no nosso caldo e praticamente somem, e isso é o que dá a consistência para a gente. Agora vamos adicionar o extrato de tomate, que é ácido, e queremos cozinhar um pouco para reduzir essa acidez. Por isso vamos deixar fritando junto. Já dá para ver que está começando a chiar aqui. Deixe o extrato de tomate fritar bem e acrescente um pouco de cominho. Eu já aprendi que muitos de vocês não gostam muito de cominho, mas eu sou um grande fã de cominho. Em pratos tradicionalmente mais pesados, o cominho é ótimo, pois facilita a digestão. Por isso, sempre use um pouco de cominho. Principalmente nos pratos bávaros, o cominho é usado com muita frequência. Isso também tem o motivo de tornar a comida mais fácil de digerir. Agora, uma pequena pitada de coentro. Normalmente isso não faz parte da receita, mas eu gosto de colocar porque dá um sabor realmente especial. Eu experimentei isso recentemente e sempre ficou muito, muito bom. Quando isso já estiver refogado, podemos adicionar o líquido para deglaçar. Com um bom vinho tinto, sim, vocês podem adicionar vinho do Porto ou usar restos de vinho branco, qualquer coisa que encontrarem. Sim, talvez vocês ainda tenham um caldo antigo no congelador, que ainda está congelado. Coloquem ele também. Sim, por exemplo, achei um caldo de carne antigo e congelado, vou usá-lo agora. Mas vocês também podem comprar um fundo se não tiverem nenhum. Isso, assim. Agora vamos colocar um pouquinho de água por cima. Sim. Agora vamos adicionar a folha de louro. Apenas uma, isso é suficiente. E um pouco de pimenta, sim. E agora você simplesmente coloca a carne crua aqui dentro. Isso realmente parece um pouco estranho agora. Eu achei um pouco esquisito quando fiz isso pela primeira vez, mas é assim mesmo, clássico húngaro, e eles não fazem isso à toa. Realmente fica muito melhor. No sabor ficou melhor do que o meu primeiro goulash que eu fiz, tenho que admitir. Mesmo que seja difícil admitir, a gente nunca é velho demais para aprender. Agora vocês mexem isso aqui bem direitinho para poder espalhar direitinho. Vocês já podem ver que é exatamente o suficiente para que a carne fique mais ou menos coberta com o molho, ou seja, realmente imersa no líquido. E assim está exatamente certo. Agora vocês colocam a tampa e é muito, muito importante que cozinhem devagar. Sim, então não deixem ferver como se fosse roupa, mas no momento em que perceberem que está começando a ferver, procurem no fogão de vocês uma temperatura, normalmente é tipo 3 ou 4, no fogão a gás, provavelmente a menor chama que tiver. Verifiquem se está apenas borbulhando levemente. Vou mostrar quando o meu ferver, para vocês verem como cozinhar. Assim podem ajustar em casa também. Agora tudo ferveu e vocês podem ver bem que está fervendo bem de leve aqui.
Agora prestem atenção, pois queremos cozinhar por cerca de 2 horas e meia em fogo bem baixo. Se vocês colocarem uma tampa na panela agora, vai ferver um pouco mais do que vocês ajustaram. Ou seja, se vocês olharem agora para o ajuste, coloquem um pouco menos do que realmente querem. Assim, ao tampar, o calor na panela aumenta e depois começa a ferver. Sim, ou seja, do jeito que eu acabei de ajustar, está só fervendo bem levemente. E quando vocês colocam a tampa na panela, começa a ferver um pouco mais e aí fica perfeito. Vamos cozinhar isso por 2 horas e meia a 3 horas em fogo bem baixo, lentamente. Quanto mais tempo o goulash cozinhar, mais macio fica, mas cuidado para não desmanchar. Isso também depende da qualidade da carne. Após 2 horas, confira um cubinho. Não deixe amolecer muito ou desmanchar, senão vira papa de carne. Ninguém quer isso. Como falei, isso às vezes depende da qualidade. Então confiram. Eu vou deixar cozinhar por pelo menos 2 horas, isso é o mínimo. A gente se vê de novo e eu mostro para vocês. 2 horas e meia depois, a carne ficou super macia. É realmente um sonho, vou mostrar para vocês aqui. Claro, o goulash nunca parece realmente bonito, sempre tem uma aparência meio estranha. É assim mesmo. Prato bem cozido e sabor incrível. Vou provar agora. Hoje à noite vou receber convidados, então não vou montar o prato agora para não desperdiçar. Eles chegam depois. Por isso vou provar um pedacinho para vocês. E para ser sincero, eu já experimentei agora há pouco. Está macio como manteiga e incrivelmente saboroso. Por isso, tem uma coisa que eu ainda esqueci. Aliás, se vocês já são fãs do meu antigo goulash, talvez já saibam disso. Eu sempre gosto de colocar uma pitadinha de raspas de limão fresco no goulash. Isso dá ao prato inteiro um toque de frescor. Fica simplesmente fantástico, né? Tem gente que não gosta disso também. Li que para alguns isso fica aromático demais. Eu pessoalmente gosto muito. Por isso é só ralar um pouco de raspas de limão por cima, mas não muito. Evitem pegar a parte branca, pois ela amarga muito. E aí é só ralar um pouco dentro e deixar ferver mais uma vez. E então vocês já podem servir. Para acompanhar, por exemplo, combina perfeitamente um Semmelknödel, ou vocês podem fazer Spätzle, ou um Serviettenknödel. A imaginação de vocês é o limite. Divirtam-se ao fazer a receita. Se vocês forem gentis, deixem um comentário. Curtam, inscrevam-se, ativem o sininho e compartilhem com amigos. Vocês já sabem meu velho discurso. E agora desejo a vocês muita diversão ao reproduzir a receita e também curtam bastante o conteúdo do Letite Cook, canal de culinária. Fiquem bem, meus queridos. Até logo. Tchau, servus.